A família. O papel do pai, nos tempos bíblicos. A palavra pai em hebraico é Av, ou Aba em hebraico. Essa palavra significa autoridade da casa. A família era um pequeno reino para o pai, ele que governava. Ele tinha autoridade sobre a esposa, filhos, netos e servos, todos da casa. Os filhos eram criados e orientados a seguirem as ordens do pai, Êxodo 20, 12, e se recusassem a aceitá-las, poderiam ser punidos até com a morte, dependendo da decisão do pai, Deuteronômio 21, 18 a 21. Quando o pai morria, a sucessão passava para o filho mais velho. Isaque foi um caso especial. Segundo a lei familiar, não bíblica, nos tempos de Abraão, sendo seu unigênito, que quer dizer, único gerado por seus pais. Filho único. O pai podia ter um filho de uma segunda mulher. Ismael nasceu de Abraão e Agar, desse modo sendo seu primogênito, o filho mais velho. Porém, se subsequentemente da primeira mulher, esse filho, nesse caso Isaque, se tornava o chefe da família. A mesma lei foi seguida no caso de Jacó. Raquel deveria ter sido sua primeira mulher. Portanto, foi o seu filho mais velho, José, que se tornou herdeiro e ganhou o casaco especial para mostrar isso. Gênesis 37, 3 a 4. Embora tivesse nascido muito depois dos seus irmãos. O pai, Baal Abait, tem responsabilidade principalmente na sinagoga. Mas, também é responsável para a educação da sua família. Deuteronômio 6, 4. A mulher nos tempos bíblicos. O papel da mulher sempre pareceu ser de submissão ao homem. Algumas características da mulher. Ela se mantinha fora da vista quando havia visitantes. Gênesis 18, 9. Servia primeiro aos homens da família antes de sentar-se à mesa. Buscava água no poço. Costurava. Cozinhava para a família. Andava a pé enquanto os homens estavam montados. Mesmo quando Ló e a mulher estavam fugindo apressadamente de Sodoma, ela caminhou atrás dele. Gênesis 19, 26. Paulo diz, o homem é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. Paulo dá razões teológicas para isso. Ele diz a Timóteo que o homem foi criado primeiro, mas que a mulher foi tentada primeiro e desobedeceu às leis de Deus. 1 Timóteo 2, 13 e 14. O papel tradicional da mulher não significava que ela fosse mal amada ou desrespeitada ao cumprir seu papel. Provérbios 31. Só ela podia ter filhos, e esse aspecto da família era tão importante que, se fosse infiel ao marido e à família, o castigo era a pena de morte. Levíticos 20, 10. Mesmo quando o marido era infiel à esposa com uma moça solteira, ela passava a ser um membro da família. Deuteronômio 22, 13 a 30. Compare o versículo 22 com os versículos 28 e 29. A maternidade tinha muita importância, que a condição da mulher era de ser salva ao dar à luz a uma criança. 1 Timóteo 2, 15. A mulher com seu esposo eram considerados representantes de Deus para ensinar as suas leis aos filhos. Êxodo 20, 12. E Deuteronômio 6, 7. O nome da mulher judia era mudado quando nascia o primeiro filho homem. Passava a ser chamada de mãe de fulano. Os israelitas não tinham sobrenome. Chamavam-se, por exemplo, José, filho de Davi. Isso lhes dava senso de continuidade, de história. Quando crescidos, os rapazes judeus ajudavam a família a trabalhar a terra. Os filhos homens eram necessários também para perpetuar o nome da família, pois os israelitas pensavam que sobreviveriam nos seus filhos. Quando um homem morria sem ter filhos, seu parente mais próximo deveria casar com a viúva. O primogênito desse matrimônio herdaria o nome e a propriedade do falecido. É a chamada lei do levirato. Embora contassem menos, as meninas eram consideradas mão de obra útil. Quando uma filha casava, seus pais recebiam um presente matrimonial, ou dote, para compensar a perda da mão de obra útil da filha. A mulher, Bata Bait, é responsável para acender as velas nos sábados e nas festas. Ela precisa orar e pronunciar bênçãos na hora. Ela é responsável também para manter a casa kosher.
A mulher era propriedade do marido, a quem considerava como patrão. Essa atitude ainda era encontrada no tempo de Jesus. Apesar das mulheres executarem a maior parte dos trabalhos pesados, ocupavam posição social inferior, tanto na família quanto na sociedade. Normalmente os bebês judeus eram amamentados ao seio por 2 ou 3 anos. A taxa de mortalidade infantil era muito alta por causa das precárias condições sanitárias das casas. A criança recém-nascida era lavada e esfregada com sal, pois acreditava-se que isso fortalecesse sua pele e depois era envolvida em fraldas. Durante o Antigo Testamento, a criança recebia o nome assim que nascia. O nome trazia a expectativa da família e o projeto de vida para o recém-nascido. Na época do Novo Testamento, a criança recebia o nome 8 dias após o nascimento, quando era circuncidada.